Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Filmes Clássicos. Estamos iniciando aí nosso podcast, né? Fazendo nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto. O tema que a gente decidiu fazer nesse episódio é falar um pouco da nossa cinefilia, como é que a gente começou a gostar de filmes clássicos, como é que foi, né, ser um cinéfilo, sobretudo na década de 80, né? Acho que todos aqui temos mais ou menos a mesma idade. Então acho que vai ser um bate-papo bacana. Meu nome é Fred Almeida, eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui com o Marcelo Renoc, também do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo, está falando lá de Blumenau, carioca, mas está falando lá de Blumenau. E temos aqui também, falando de São Paulo, nosso amigo paulista, o Sérgio Gonçalves. Mas e aí, pessoal? Como é que vocês começaram a gostar de cinema, de filmes clássicos, sobretudo? Como é que foi essa experiência de vocês? O que eu acho interessante desse tema, assim, porque seria o nosso, né, primeiro programa e tal, é porque sempre me interessou saber por que uma pessoa começa a se interessar por filmes clássicos, né? Porque não é uma coisa natural, ainda mais de hoje em dia. Tudo bem que nós estamos quarentões, a gente pegou mais aí o fim da década de 80, começo da década de 90, mas hoje em dia, principalmente, uma pessoa tem internet, tem videogames, tem um monte de coisa para ver e curtir. O que leva uma pessoa a ver filmes antigos, ver filme preto e branco, filmes mudos, eventualmente? Então, o que traz uma pessoa para o cinema clássico, né? Eu não sei, acho que até a história de vocês é razoavelmente parecida porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, mas eu me lembro que o que a gente tinha de opção para ver de filme era tinha o Cineclube na Rede Globo, meia-noite de domingo para segunda, e Classe A, quarta-feira, também mais ou menos nesse horário, exatamente. E era isso aí. Se você perdesse o filme, um abraço. Tinha um domingo, no domingo também não tinha um... Era o Cineclube. Mas tinha um segunda também. Eu me lembro disso. Segunda eu acho que foi depois. Então o Cineclube passou para segunda, pode ter sido isso. E uma vez ou outra passava no Corujão. Mas era mais difícil. Então eu me lembro lá que todo final de semana eu olhava ali o jornal para ver o que tinha de bom para ver. Porque não tinha o que tem hoje em dia na internet, que você baixa o filme todo, é fácil você ver os filmes. Até mais obscuros, né? Então para mim, como começou, até foi com o Fred, que era meu amigo de colégio, desde mais ou menos os 12 anos, ele já gostava de filmes clássicos, eu não tinha contato nenhum, normal é você não saber nada, né? Aí ele falava e tal, a gente começou a ver filmes do James Bond, e o começo até com o Hitchcock, eu acho que o Hitchcock é pra gente, é pro cinéfilo, mais ou menos o que é a maconha, entendeu? Ela é meio a porta de entrada da galera, né? Eu acho que todo mundo começa no Hitchcock, é difícil você ver um cinéfilo que não faz isso. A diferença é que é liberada, né? Essa é uma boa, exatamente. Uma droga lícita, bem lícita. E eu me lembro assim que... Mas eu tinha visto O Homem que Sabia Demais, foi o primeiro filme do Hitchcock, que eu vi do Hitchcock, de 56. Tinha visto pouca coisa, mas não tinha ainda pego no embalo. Aí um dia eu tava com sono e tal, um domingo, aí eu vi, sem querer total, eu nem sabia que ia passar, o Casablanca. Eu até vi, já ouvi falar desse filme, é nesse nível, como eu era totalmente verde no assunto. Não conhecia o Humphrey Bogart, não conhecia Ingrid Bergman, Poenheide muito menos. E não sabia como terminava o filme, não tinha a menor noção. Mas eu gostei muito daquilo, interessante, filme preto e branco e tal, eu gostei. E aí começou, mas mesmo assim também não foi uma coisa tão firme. Até que eu vi A Mulher Faz o Homem, do Frank Capra, até numa fita que eu gravei horrorosamente. Até o Fred se recusou a ver aquilo, porque estava péssimo. Não, tava tosqueira total aquele negócio. Era horrível, eu reconheço. E mesmo que assim, era o VHS, né? Era o jeito. Olhando pra trás agora vendo VHS, é lamentável. Eu vejo hoje em dia muita gente reclamando, mas não é resolução 4K. Eu cansei de ver filme de jeitos piores possíveis, né? Mas eu lembro que você era mestre em fazer isso. Exatamente. Mas, Marcelo, deixa eu perguntar uma coisa. Manda ver. Por que você começou a querer assistir filmes clássicos? Você falou como você fez, onde passava, mas por que esse interesse, de repente? Agora eu vou ver filmes clássicos. O que você viu? O que te tirou daqueles filmes que a gente via no cinema na época ou na televisão, sessão da tarde, para falar, quero ver esse que vai passar mais tarde? Como que foi isso? Foi uma soma da pilha do Fred, mas foi o Casablanca. Foi ter visto o Casablanca sem querer, na sorte, e aí eu comecei a ver um pouco mais, mas ainda sem tanto embalo, e aí quando eu vi A Mulher Faz o Homem, aí embalou de vez. Aí quando eu vi, agora eu vou cair dentro nisso aqui. Porque tô vendo vários filmes ótimos em sequência, tem muita coisa boa lá atrás. Eu perdi esse preconceito do filme antigo, né? A maioria das pessoas tem esse preconceito, não quer ver coisa nem dos anos 90, quanto mais lá para trás. Minha memória não é
não é privilegiada que nem a sua, assim, cara. Eu juro que você tá falando aí que eu que meio que te Não, isso eu me lembro bem. Filmes clássicos. Eu não lembro disso, juro que eu não lembro. Eu lembro, assim, eu tenho uma remota noção de como eu comecei a gostar de cinema, né? Eu sei que o James Bond tá envolvido, eram os filmes, assim, até os filmes antigos do James Bond, você corria atrás, pô, Dr. No de 62 lá, não é? Era difícil de achar. Qualquer um veria. Mas eu lembro que Guerra nas Estrelas teve um papel muito importante, principalmente Retorno de Jedi, que foi um filme que eu assisti 7 vezes no cinema, cara. Levar meu tio, mãe, vamos assistir de novo. Mas eu acho que o Retorno de Jedi, Fred, não conta, porque ele era mais ou menos da tua geração. Ele é de 84. Época, né? Sim, mas não é um filme clássico. Não, mas então... eu tô tentando... Mas foi o começo do seu amor ao cinema, amor né? ao cinema, eu tô falando em geral. Assim, filmes clássicos mesmo é o que você já falou, Hitchcock. Eu não lembraria qual foi o primeiro filme que eu vi do Hitchcock. Eu sei que foi alguma coisa entre Ladrão de Casaca, que eu apostaria mais nesse, O Homem que Sabia Demais... Janela Indiscreta, talvez. E talvez Um Corpo que Cai. Eu não sei se Um Corpo que Cai passava tanto na Globo. Eu sei que foi via Globo, provavelmente, né? Eu vi O Corpo que Cai na Globo. Mas isso para vocês foi na época pré-videocassete, pré-locadora? Não, com videocassete. Com videocassete. Com videocassete já. Eu me lembro aí muito claramente, você falando em videocassete, eu me lembro muito claramente quando eles lançaram... aquele pacote de 5 filmes do Hitchcock. Aquilo não foi, foi um acontecimento. Caraca, vamos ter acesso aos filmes do Hitchcock no VHS. Era o terceiro tiro. Sick Video, isso. Era o terceiro tiro. Era O Homem que Sabia Demais, Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta e Festim Diabólico. Mas eu lembro disso. Isso pro mundo inteiro, sabia, né? Pro mundo inteiro. E ficou impedido pelo negócio lá do Hitchcock, só quando ele morreu que liberou. Ele travou isso do mundo mesmo. Não sei nem porquê, mas ninguém tinha acesso. Por 20 anos ninguém via. Isso foi uma coisa interessante do Hitchcock, que eu lembro que eu comecei a assistir, meu avô me falava muito dos filmes do Hitchcock, sempre falava, meu avô que acabou me trazendo para essa coisa de ver filmes mais antigos, e o primeiro filme que eu fui na locadora e vi que tinha todos esses filmes do Hitchcock, acabei pegando para conhecer, e foi uma decepção para mim, porque eu peguei um filme para ver o Mestre do Suspense, e eu peguei logo O Terceiro Tiro. Começou mal. Eu assisti, fui ver aquilo, falei, pô, mas isso é o Hitchcock? Cadê aquele suspense todo tal? E na verdade eu não sabia que o filme não tinha aquela coisa, você entra na internet, você vê o que é, tá bom, é uma comédia, não existia nada disso. Tal. Então foi isso, né? Foi isso, eu acabei vendo O Terceiro Tiro, mas aí tinha os pássaros também, não tinha nessa... Não, acho que não. Porque eu lembro de ter os pássaros talvez eu tenha visto na Globo. Mas a então Globo sempre passava. A tua história é interessante porque tem uma frustração. Como é que você venceu essa frustração aí? Eu acabei vendo essa locadora, foi na época, assim, eu acho que na minha vida, assim, com o cinema, o videocassete foi um divisor de águas, né? Eu acho que para todo mundo, hoje as pessoas não imaginam, eu vejo meus filhos, né? Meus filhos ficam vendo Netflix a hora que quiser e tal, eles não imaginam o que foi pra gente o videocassete. Você viu um filme de novo. Atenção aquilo, você assistiu o filme no cinema, eu lembro quando eu assisti Superman, eu vi ET no cinema, você ficava esperando anos e anos até esse filme passar na televisão, não tinha outro. Era 6 anos no mínimo. Exatamente, não tinha outra opção para você assistir o filme. A gente dependia do que passava. Então, as pessoas da nossa geração acabavam vendo muito as mesmas coisas. A gente fala para as pessoas de seus 40 anos, A Fantástica Fábrica de Chocolates, todo mundo viu, porque isso passava direto na televisão. Em 85, mais ou menos 85, que foi quando meu pai pela primeira vez comprou o videocassete, chegou o videocassete em casa. E eu pirei com aquilo, né? Porque eu tinha a chance de gravar os filmes, assistir de novo depois. Gravar o que passava na TV, exatamente. Eu lembro os primeiros filmes que eu aluguei, que eu assisti num dia, no outro dia eu assisti de novo. Eu achava o máximo aquilo, poder ver outra vez o filme. Não, é isso. E aí eu gravava, e aí eu descobri essa coisa de eu, na minha casa, era o único que sabia programar o videocassete, ninguém nunca soube, nunca se interessou. E aí eu começava aquela coisa de jornal, o que vai passar de madrugada? Aqueles filmes, pô, esse filme não daria pra ver. Mas eu vou ver, porque eu vou gravar e depois eu vou assistir. E aí comecei essa coisa de gravar esses filmes antigos que passavam à tarde, tá? Coisa que não existe mais há muitos anos, né? Mas o videocassete eu acho que foi um divisor de águas. Foi bem tudo. importante. O videocassete foi um milagre pra gente. Eu acabei falando e não respondi a pergunta. E aí tinha uma locadora perto da minha casa
que eu ia a pé e começava a ver, a locadora era pequena, mas eu acabava pegando um monte de coisa, e peguei esse Hitchcock, depois peguei outro, aí vi Janela Indiscreta, vi Um Corpo que Cai, e acabei gostando, aí eu vi o que era, né, o que era um filme do Hitchcock, mas eu comecei realmente terceiro tiro, aí tinha assim 3 linhas falando sobre o filme, lembra aqueles cartõezinhos que ficavam, né, os cartõezinhos, não era nem a caixa do filme. Você pegava o cartãozinho, né? Você pegava o cartãozinho, lia assim, aquela coisa datilografada, isso aqui, vou levar esse aqui, entregava lá, eles te davam o filme muitas vezes era pirata, porque no começo era muito filme pirata, né? Sim, tinha o pirata e tinha os selados, né? A primeira locadora que eu frequentava era só de filme pirata. Não era essa, na realidade, era uma outra que passava, meu pai levava, a gente ia de carro e tal, mas era só filme pirata. Pra você ter uma ideia, né, de como é que era esse negócio, o pessoal que tá ouvindo tem uma ideia que não conheça. Pô, eu lembro, cara, de locadora com filme pirata, exatamente aqui no Leblon, cara. Aqui no Rio de Janeiro, era Zona Sul, cara. Era locadora oficial. Não, a ponto de que achavam que nunca ia acabar a pirataria. Eu me lembro desse papo, de que nunca vão conseguir acabar com isso, esquece. E conseguiram, foi uma coisa que no Brasil deu certo. Acho que começou com o videoclube. Eu não cheguei a pegar essa época, mas tipo o videoclube, você dava uma cópia pirata pra entrar no videoclube, cara. Olha que louco isso. Que loucura, né? Eu não peguei nada disso, não. Pra mim, isso é novidade. Sério? Como é que foi pra você aí? Foi bom pra mim. Como é que é? Começar cinema? Olha, eu tô escutando se vocês falarem aí, eu tô me sentindo até acanhado, porque a minha história foi bem menos radical, assim. Eu tinha essa curiosidade pelos filmes antigos e já tinha essa vertente que eu tenho até hoje de ser meio colecionador e tudo. Então, o que eu fazia? Bom, isso pré-videocassete. Eu lembro que o primeiro videocassete nosso lá na minha casa foi em 1987, quer dizer, quando eu tinha 16 anos. Mas antes disso eu assistia muito na TV, o que passava na TV. Eu lembro de, principalmente sábados à noite ali no... Como é que era o nome? Telecine? Não. Não era Telecine, era Supercine. Supercine. Cara, eu lembro de uma vez, um sábado à noite, que eu assisti os 10 Mandamentos no Supercine. E aí, eu nunca esqueço disso. 4 horas de filme, né? Os 10 Mandamentos. 3 horas e tal, 3 horas e tanto, 4 horas. E, por um acaso, é uma bobagem que eu vou falar, mas isso eu lembro até hoje. Eu levei uma bronca da minha mãe, porque no sábado ela fazia compras, abarrotava a geladeira. E, porra, eu arrasei com a geladeira, porque enquanto eu assistia aquele filme de 4 horas, eu ia tomando todinho e comendo bolacha e tal. Porra, arrasei o estoque da semana. Tu viu o efeito do filme, né? Porque o filme... Bom, enfim, isso não tem nada a ver. Mas os 10 Mandamentos, vários filmes de Jerry Lewis, passava muito. Lembram disso? Lembro, Sessão da Tarde. Sessão da Tarde. Agora, se você me perguntar coisas mais sérias, em termos cinéfilos, assim, de maior peso, como Hitchcock, sinceramente eu não lembro de ter visto praticamente nada do Hitchcock quando tinha na cidade. Talvez o Psicose. Pô, mas você é um cara de sorte, cara. Eu lembro o perrengue que foi eu e o Marcelo assistir. Não, peraí, Psicose? Não. Mas se foi, já foi depois da Liberação, que foi 80 por ali, né? Então, eu tô dizendo isso aí lá por 83, 84, eu devia ter já perto dos 13 anos, 14 anos, por aí. Não foi... Mas aí acho que tu viu em fita pirata, hein? É possível. Não, na TV. Nessa época não tinha nem vídeo cassete. Exatamente, na TV. Não, 83 tinha videocassete, sim. Tinha, mas eu só fui ter em 87. Não, agora, uma coisa que eu lembro muito bem, 2 coisas, aliás, é que primeiro, eu colecionava aquela revista Cinemin, vocês lembram dela? Era excelente. Eu colecionava a revista Cinemin. Então, ali, vamos dizer, a iniciação em termos de conhecer um pouco de história do Oscar. Bem lembrado. Era na Cinemin. E aquela coisa, né? Um belo dia, a gente sempre tem que se desfazer dessas tralhas e tudo, né? E depois dá saudade. Fala, onde é que foi parar a minha Cinemin, né? Pô, as minhas estão aqui guardadas na gaveta, cara. Coleção completa que eu só consegui fechar depois, muito tempo depois. Pois é, e era um negócio, assim, uma qualidade, assim, simples, não era nada rebuscado, né? Mas eram matérias muito bem feitas. Eu sei, mas o conteúdo era muito bom, mas a apresentação era simples, né?
E outra coisa, aquelas, não sei se lembra que antigamente no jornal O Globo, por exemplo, saíam as resenhas dos filmes que iam passar naquele dia na TV. E não era como é hoje, que é só ali no máximo o nome do filme, diretor, dava uma resenha, um texto interessante. E eu recortava aquele negócio, colecionava, não sei pra quê. Eu também recortava isso. Eu guardava páginas da revista. Mas era o que a gente tinha, galera. Não tinha internet, não tinha nada. Era isso. iCheck Movies era aquilo ali. Eu tô aqui a pastinha dos filmes que eu vi, esse aqui é dos que eu quero ver. Enfim. Eu tinha uma lista, cara. Eu fazia lista dos filmes que eu via, datilografava assim o nome dos filmes, né? Nome original, ano, atores, diretores, fazia um resumozinho assim, mas fazia listinha para eu saber. Eu tinha uma pasta também. É coisa de cinéfilo mesmo, né? Aí começa a tua cinefilia. Tu não é um cara que tá assistindo. Tem louco. Só tem maluco aqui, claro. Porque depois de um tempo tinha, sei lá, mais de 40 fitas, 40 VHS, e cada um tinha 3 filmes gravados. Onde que tava cada filme? O engraçado era a minha inocência, né? Não, esses filmes aí eu vou assistir mesmo velhinho. Pô, essas fitas já mofaram faz tempo, já perdi, foi tudo, cara. Alguém consegue assistir um videocassete hoje? Não dá mais, né? Vocês pegam um VHS assim, vou ver isso aqui. Claro, coisa de família e tal, talvez você tenha que ser forçado a fazer isso. Mas, pô, tem um filme gravado aqui, vou pegar pra ver. O VHS não dá, não dá. Acabou. Não. Eu até tenho alguma coisa em VHS, mas deve estar completamente podre aquilo ali. Faz tempo que eu não mexo. Alguém chegou a ter Betamax? Assim, não, Betamax não. Eu não. Não, eu não. Não tive, ninguém, não. Né, cara? Mas assim, já que eu estava falando do início, eu acho que assim, para mim, não foi nem o videocassete. Eu também não lembro de ter. Eu morava na Tijuca, né? E talvez tivessem locadoras melhorzinhas assim, mas não lembro de nenhuma assim com um acervo muito bom de clássicos e tudo. Então eu não vi muitos clássicos em VHS. Estou falando de anos 80 ali e tal. Talvez depois, anos 90, aí com certeza sim. Eu acho que pesou então para mim no início muito o que passava na TV aberta mesmo, né? Eu lembro, todo mundo vai lembrar ali, eu acho que 85, né, que teve os 20 anos da Rede Globo. Eles passaram uma série de filmes que também não eram tão antigos naquela época, mas já eram alguns clássicos, como Tubarão, 2001, Odisseia no Espaço, lembram disso? Lembro. Eles faziam festivais de filmes, existia um festival de verão em duas partes, inclusive. Na Globo eles faziam no final, começo do ano, quando não tinha aqueles programas tipo Chico Anísio, Jô Soares, eles faziam o festival de verão. Então eles anunciavam pacotes de filmes e iam passando um filme por dia nessa época. Era isso mesmo, exatamente. Ocupava o espaço que hoje é do Big Brother, mais ou menos, né? Todo mundo tá de férias, eles botavam um filme por dia, era por aí mesmo. Isso, exatamente. Hoje com a TV fechada, né, TV a cabo, cara, filme clássico na TV aberta praticamente mais, morreu. Né? Muitos anos já, né? Morreu. Mais. Eu acho que pinta muito de vez em quando, mas muito de madrugada, ou sei lá. Não pinta, cara. Mesmo de madrugada é filme dos anos 90 e olhe muito lá. Isso já é velho, né? Já é velho. A gente vendo filme muito. Mas para a maioria das pessoas é velho. O cara olha filme 20 anos atrás, quero nem ver isso. Cara, filme velho, para algumas pessoas é 2005. É velho, foi em 2005. Isso aí eu fico bizarro, assim, velho? Peraí, meu amigo. Às vezes vejo filme de 1903, 1915. Porra. A nossa noção é diferente, né? A nossa noção de tempo. Não. Totalmente ver um filme dos anos 40 pra mim é porque natural. Isso aí, cara, eu acho que isso aí já tá mais do que sedimentado. Isso aí tá mais do que sedimentado, de que o cinema, até talvez um pouquinho diferente de outras artes, ele para muitas pessoas ele tem um caráter puramente entretenimento, não chega a ser considerado uma arte, propriamente, né? Por entretenimento. Então, se você... Aquela coisa esse filme eu já vi. Ou seja, o cara viu o filme uma vez... 20 anos atrás? Pode ser o filme do ano passado. O cara viu uma vez no cinema, chegou pela metade. Não interessa. Ele já viu, tá considerado que ele já viu. E não vai ter interesse em ver esse filme. Muita então, preocupação. O cara que quer ver uma segunda vez já é raro. Já é raro. É muita preocupação só com a história do filme, né? Tipo, eu sei sobre o que é esse filme. Pronto, não preciso mais ver o filme de novo, né?
Acho que é uma coisa diferente, né? Quando você gosta de outras coisas no filme, gosta da linguagem, ou sei lá, identifica outras coisas, né, no filme. Não, e é diferente gostar de ver filmes e gostar de cinema, né? São coisas Gostar bem de ver distintas. filmes, Tem praticamente gente que todo gosta mundo de ver filmes, mas não sabe falar o nome de um diretor. Um ator gosta de ver filmes, né? Filmes legais, ver as histórias. Se souber já o final, não quer saber porque, me contaram já o final desse filme. Mas isso não necessariamente é gostar de cinema, né? Eu acho que isso é diferente mesmo. Gostar de ver filmes, acho que praticamente todo mundo. É difícil você ver alguém que não gosto, odeio. É raro. Mas gostar de cinema, de cair dentro mesmo, já é bem mais difícil. Entender e ver planos e tudo mais. Aí demora até um pouco mesmo, né? E esse perfil de pessoa que gosta de ver filmes, esse perfil de pessoas, é aquela pessoa que, então, como você falou aí, sabendo o final, já não tem mais interesse em ver. E outra coisa, ele quer sair do filme se sentindo inteligente, ele não quer sair de lá tendo uma sensação de que não ele quer ver uma história que tenha início, meio e fim, que faça tudo sentido, que tudo tenha explicação. Ele não quer sair dali com nada na cabeça dele para pensar depois. Ele não quer uma aula de filosofia, ele não quer uma sementinha para ficar pensando em nada. Então, um cara desse, ele vê um filme, sei lá, do Antonioni, um filme do Tarkovsky, porra, é uma merda de filme para ele. É uma merda, realmente. A gente cansa de ver, a gente fala, porra, aquele filme que ganhou o filme estrangeiro esse ano lá, La Grande Beleza. Um filme para o grande público é difícil. Tem a sua proposta, mas para muita gente, esse filme é uma merda. Mas assim, eu entendo esses caras, eu entendo totalmente esses caras. Não acontece nada. Mas eu entendo quem pensa assim. Eu não acho que são os entendo. burros. Eu não acho que é por aí. Você tem que colocar nessa visão. Até porque eu já fui um deles. Acho que todo mundo Não, de forma foi. nenhuma. A gente começou o cinema clássico americano. Eu vi, era isso aí, Guerra nas Estrelas, Rock. Eu vi esses filmes, cara. Até começar a ver os filmes clássicos, o que eu vi era o que o povo vê mesmo. Então eu me lembro da estranheza que eu tive de ver um filme do Antonioni. De forma nenhuma. É complicado. A primeira vez que você vê, um filme do Godard, Sim, claro. você tropeça ali. Até você acostumar a ver aquilo, aí depois você curte, mas é difícil mesmo. Eu entendo a dureza. E eu acho que o pior filme para esse tipo de pessoa é um filme difícil com ator famoso. Exatamente. Sim, claro. Por exemplo, a Dogville. Eu me lembro Dogville, o pessoal odiou. Porque tinha Nicole Kidman. Eu acho que muita gente foi ver Dogville porque era um filme. Vamos ver o próximo filme da Nicole Kidman. O crente quer ver um filme comum. E era um filme totalmente diferente. Eu acho que isso aí é que dá o maior cisão. Tipo a Árvore da Vida, que tinha o Brad Pitt. É o tipo de filme que mais causa raiva. E ainda é uma coisa do Star System, né? Sim, o cara vai ver claro. o filme Brad Pitt, por causa do Brad Pitt. Aí, o cara pega se o sente Brad enganado. Pitt lá ele se sente enganado. Se sente enganado, claro. Então, eu comecei a ver cinema, assim, depois desse lance do Casablanca, da Mulher Faz Homem e tal, eu me sentia muito perdido, que é uma coisa que hoje em dia a pessoa não se sente, tem 1 milhão de sites e blogs que informam sobre cinema, né, o IMDb e tal, antigamente você não tinha. E eu comprei um livrinho que era os 60 anos do Oscar, do Fernando Albagli, que até era escritor dessa Cinemim, e aí eu segui muito por ali, sem querer determinar se o Oscar tá certo ou tá errado, foi só como um guia pra mim. Até eu me lembro que dos 60 melhores vencedores de melhor filme, só tinha visto 4 filmes. E aí, fui seguindo aquilo tudo mais, porque a gente não tinha isso, esse negócio de pegar a fichinha do jornal, era o que você tinha, cara. Eu me lembro que eu até botava essa fichinha junto do filme gravado. Eu gravava o filme e botava essa fichinha junto, assim. É o máximo de sofisticação que eu tinha. Então, assim, eu me lembro de vários filmes eu olhar assim, esse filme eu nunca vou conseguir ver, esquece, impossível. O mercado brasileiro não existia praticamente para filme clássico. Você lembra do rolo que a gente fez para ver Psicose? Então, quiser contar aí. Então, o Psicose, o Alexandre falou que viu, ele deve ter visto numa das poucas vezes que a Globo Bem passou. poucas. Bem poucas. Eu me lembro que a gente tava numa fissura, eu lembro que eu tinha uma Cinemim, e no centro lá da Cinemim, lá do encarte, tinha um encarte que era... Tipo, eles contavam o filme com fotos. E, aquilo me deixava ansioso para querer ver o filme. O filme do Hitchcock, todo mundo falava. E a gente já sabia como terminava. A gente Exatamente, já sabia. Já tinha um spoiler ali da revista. Né? Inclusive, você viu o frame que terminava. Que eu lembro que eu não entendia o frame, né? Aquele último frame do carro sendo guinchado lá. Eu olhava aquilo na foto, eu não entendia. Aquilo me parecia um canivete, né? Porque era só o para-choque atrás, a traseira do carro. Que na foto aquilo não fazia sentido para mim. E aí,
uma amiga da Amigo mãe, da minha mãe, da mãe do Marcelo, tinha uma fita importada, toda mofada, que ela não conseguia. Acho que a fita estava até arrebentada no Ela início. achava que era caso perdido. Ah, toma aí, Suzana, não quero. Não. Seu filho parece que gosta de cinema, né? Toma aí que realmente essa daqui não roda mais, não. Aí você limpou. Eu limpei e eu emendei a fita. Eu emendei a fita. A gente perdia um pouco dos créditos iniciais. Né? A gente perdia exatamente a aparição do Hitchcock, que ele fica de pé ali. Eu me lembro que, eu não consigo achar o Hitchcock nesse filme. E era por isso que a gente não tinha essa partezinha do filme. Já começava o filme sem começo por conta desse defeito técnico, né? Eu lembro o seguinte, cara. Uma noite na ópera dos irmãos Marx, aí depois de Psicose, bem depois. Eu fui encontrar num sebo também fita importada. E era a mesma coisa. Por anos e anos e anos eu não vi o filme, eu não vi o início do filme, cara. Porque eu tive que cortar com uma tesoura a fita para emendar o início. Então aquela sacaneada inicial dele na Margarida Dumont você perdeu? Perdi. Eu fui ver isso em DVD, anos depois. Olha que loucura, cara. Hoje você tem uma facilidade incrível, né? Tu vai sites e sites para você baixar filme. Não, e eu ia chegar nisso. Netflix. O DVD foi um salto assim gigantesco para cinéfilo. Porra, o que ele abriu o mercado brasileiro, começou a ter um monte de filme que a gente achou que nunca ia ver. Você viu o filme em qualidade. Aí é que eu entro. Porque nessa época, então, começou a chegar muita coisa e eu comecei a correr atrás. Graças a Deus eu já estava conseguindo uma sobrinha de grana para investir nos prazeres pessoais, né? Então eu nunca pestanejei para ficar comprando filme, baixando depois, né? Correndo atrás mesmo e montando um acervo pessoal, né? Até aquele ponto que todo mundo passou aqui, que chega a uma questão de problema de espaço mesmo, né? Você não tem mais onde guardar tanto DVD, onde você não sabe mais exatamente o que vai fazer, né? Para dar conta da sua sanha, né? E acho que foi a segunda fase de agora, eu também entrei nessa de comprar, né, DVD. Eu acho que nós 4 entramos nessa de comprar DVD. E eu me lembro, de novo, pensando na minha... Eu não aprendo, cara. De novo, agora esses filmes vão me acompanhar até o fim da vida, não sei o quê. E é uma mentira, cara. Já tem um monte de filme que eu tenho preguiça de pegar no DVD, prefiro ver direto no Netflix e tal. É impressionante. A tecnologia vai avançando, a gente vai alargando a velha, né? Sabe o que acontece muito comigo hoje? Às vezes eu quero rever um filme e aí, eu quero ver na televisão em HD, né? E o DVD tem uma resolução pior. O DVD tem resolução pior, aí eu acabo baixando o filme que eu já tenho em DVD. É bizarro, né? Olha que Isso é uma loucura. Eu tenho aqui mais de, 1.000 filmes gravados. Que você não vai ver mais. Que provavelmente um ou outro eu vou ver, porque assim, acaba que nem tudo tem HD, mas tem extra também, né? Tem umas coisas alguns também não adianta você ter HD, né? O filme já não tem uma resolução ruim, né? Mas acaba que, assim, filme de cinema mesmo, película, a resolução é até melhor do que o HD, né? Então, se o cara faz um negócio de... mas depende da matriz que ele usou para fazer. Não, tem filme, você vai ver um filme mudo, de repente, que tá cheio de chiado, cheio de coisa, se não foi restaurado, né? Tá cheio de ruído, cheio de poeira na película, cópia horrorosa, que acho que não vai fazer muita diferença você ver em HD ou em VHS, né? Mas realmente, assim, voltando, o DVD, mudou o mundo, cara. Pra gente abriu um horizonte gigantesco aí. E pouco depois, uns 4, 5 anos de DVD, a internet chegou de vez, e esse negócio de baixar filme, aí, pelo amor de Deus, cara. O cinéfilo de hoje em dia tem uma facilidade enorme. Enorme, né? E vocês chegaram a pegar o videolaser, não? Não, eu pensei em comprar, mas não conseguia, não estava com grana. Vocês sabem o que é isso, Alexandre? Sérgio, tiveram? Sim, eu lembro do videolaser, mas o videolaser, o que eu me lembro era que existia o aparelho, os discos que eu via eram realmente só importados, discos muito caros. Eu nunca cheguei a cogitar, vou comprar um videolaser. Eu não comprei justamente por isso, porque era caro, exatamente. Eu tive poucos videolasers, né? Meu pai, a gente ia para Manaus e meu pai trouxe um aparelho.
de videolaser, né? Aí você tinha que ter alguns títulos, porque até aqui, até perto da onde eu morava, tinha uma locadora de videolaser. Vendia, sim. Vendia, mas era difícil. Não, e até tem que falar, porque tem gente ouvindo isso, pode ser jovem, não pegou. O videolaser era tipo um disco de vinil, era o mesmo tamanho. Era um discão tamanho, e você mudava de lado. Era um DVDzão, né? Só que você era obrigado a mudar de lado, porque ele só cabia 1 hora por lado. Então no meio do filme você tinha que parar, virar o DVD, o videolaser e continuar. Não sabia disso. E legenda nem pensar, né? Não tinha nada disso. Não tinha legenda, você tinha que assistir o filme no idioma original ou então com legenda em inglês, se fosse, sei lá, um filme japonês que lá fora legendaram em inglês, né? Isso foi outra coisa que o DVD mudou, porque eu me lembro que vários desenhos da Disney eu só tinha visto dublado, por causa das crianças e tal, só lançavam dublado aqui, né? Com o DVD você pode escolher o áudio, a legenda, isso foi fantástico. Eu me lembro quando eu vi o primeiro DVD da minha vida, foi o Matrix, eu olhei assim, cara, vai mudar tudo, isso aqui veio para pegar, não tem como não pegar isso aqui, vai afundar o VHS. É a mesma coisa que você não pode dizer do Blu-ray, né? Não, o Blu-ray não pegou tanto, né? A gente teve essa discussão até, né? Eu e você, mas realmente não... Ele era um avanço, mas ele... a ver como você, porque ele vai ser soterrado por esses Netflix, Por você baixar e ver streaming, com certeza. Porque ele não é tão diferente assim do DVD, ele é só um pouco melhor de resolução, claro. Um pouco melhor não, bastante. Mas é só isso, o resto ele tem o que DVD tem, áudio você escolhe, tem os extras, é parecido, né? Não é um salto que nem foi o VHS pro DVD, né? Ali foi um salto enorme. Nem rebobinar você precisava. Lembra? Porque senão pagava multa. Lembrei de perguntar uma coisa para vocês aí, já que estamos falando de DVD, Blu-ray e cada vez mais recheados de extras e faixas de áudio com comentários. Alguém tem tempo de assistir tudo, de todos os discos que compra? Porque isso é um drama, né? Convenhamos, dá vontade de assistir tudo, mas... Eu confesso que eu raramente tenho tempo de ver os extras. Às vezes eu compro, assisto o filme ou assisto de novo um filme que eu já tinha assistido e falo, depois eu vou ver os extras. Esse depois nunca chega. Eu tenho vários DVDs aqui duplos que eu acabei nunca vendo extra, por falta de tempo mesmo. Às vezes aparece um tempo eu vou ver um outro filme do que pegar e acabar vendo os extras. Não, quando eu pego o DVD, eu assisto tudo dele. O problema é que eu ainda tenho DVDs não vistos, assim, que eu comprei, não vi nada dele, né? Mas os que eu peguei, eu vejo... A única coisa que eu não faço é escutar o comentário do diretor. Aí muito raro eu fazer isso. Só se for um filme que eu conheça de cor. Se é um filme que eu já vi várias vezes, aí eu já vejo de cara com o comentário do diretor. Senão, não. Isso fica de lado. Mas o resto eu vejo. Até porque muitas vezes eu comprei o DVD por causa dos extras. Mas é legal. Alguns são bem legais. São. Com certeza. Eu também tenho essa dificuldade que vocês têm de tempo de dedicar aí para ver tanta coisa, né? Acho que todo mundo aqui tem uma listinha de alguns filmes que ainda quer ver, alguns não, né? Vários filmes que ainda quer ver. E às vezes você fica nesse dilema de substituir um filme por um extra que de repente é um documentário maneiro, legal, mas de 1h30, que vai ocupar um tempo. Uma coisa que eu tenho feito muito às vezes, assistir o filme quebrado, né? Tipo, vejo 1 hora um dia e completo o filme no seguinte. Isso é fundamental, senão não dá. Hoje em dia, com vida de adulto, né? Esse é meu padrão já há muitos anos. Esse é meu padrão há muitos anos já. Eu raramente consigo ver direto um filme. Raramente. Eu segui sempre, eu nunca parei. Teve uma época que eu estava trabalhando mais pesado que eu vi poucos filmes, mas eu sempre continuei vendo cinema e tal. E depois entrei no cinema europeu, depois cinema mudo e tal. Vocês tiveram umas certas quebras, né? Assim, teve épocas que vocês viam poucos filmes, né? Por causa de trabalho, eu são tive pais. Eu tive uma fase negra, acho que você sabe disso aí, que por pura, sei lá como chamar, mas eu achava praticamente que eu já tinha visto tudo, né? Aquela coisa de adolescente mesmo. Eu também já pensei isso, é tão inocente, né? Eu realmente, para minha idade, eu tinha visto muito filme, mas cinema clássico hollywoodiano. Né? Até com algumas lacunas grandes, assim, mas eu achava que não eram lacunas, até por essa coisa de você não ter muito aonde buscar, né? Você tinha uma cineminha, você tinha algumas críticas e tal, se você quisesse uma coisa mais ampla, mais profunda, você tinha que buscar em livro e tal, então você não tinha essa facilidade na internet. Então na minha cabeça eu tinha visto tudo, cara. E aí eu passei, tipo, na minha
no meu início da faculdade de engenharia, aí, por volta de 92 a, sei lá, 97, talvez, uns 5 anos, 4 anos, eu praticamente não via nada novo. Eu revia muito filme, né? Acho que foi até um período que eu usei mais o que eu tinha gravado, né? De VHS ou o que seja na época, mas praticamente não via muita coisa nova, cara. Até começar a ver filme europeu, né? Aí abre-se um mundo, né? Abre uma outra janela e ver filme europeu, ver filme japonês, ou outros cinemas, filme argentino, o que seja, entendeu? Você começa a ver outras coisas interessantes, né? E aí realmente eu voltei posso dizer, a gostar de cinema, né? Trazendo um pouco que o Sérgio falou aí, a deixar de gostar de ver filme, né? Para voltar a gostar de cinema mesmo. Né? E vocês, Sérgio e Alexandre? Eu, na verdade, nunca tive, assim, épocas que eu via mais, assim, de alucinado. Sempre foi mais ou menos isso. Era videocassete, televisão, assistia filmes no cinema. Quando eu entrei na faculdade, em 92, diminuiu muito, né, a minha frequência de ir ao cinema, porque estudava em tempo integral. Coisa que quando eu estava no colégio, eu tinha um shopping do lado da casa dos meus pais, onde eu morava, e às vezes durante a semana eu ia assistir praticamente tudo que estava em cartaz. Então essa época eu via bastante filme, mas no circuito comercial. Quando eu entrei na faculdade eu acabei vendo bem menos, depois residência, tudo. Aí voltei a ver um pouco mais quando eu casei, mas assisti também assim aquelas coisas, mas já tinha as locadoras e tudo, alugava mais. Foi a época que, pouco depois que a gente começou a ter contato pela internet e tal, foi uma época que vai de 2002, 2000, até 2006, quando nasceu o Arthur. Mas aí quando ele nasceu, praticamente eu deixei de ir ao cinema, né? Parei de ir ao cinema, praticamente não via mais nada, só passava na televisão Backyardigans, É isso que eu ia dizer, você via então, isso. Sabe, você via Cars, né? Mudou completamente o que eu via, né? E agora eles estão maiores e tudo, mas agora existe Netflix. Minha casa, por enquanto, só tem uma televisão ainda, né? Eu até tenho uma outra que já está mais de um ano lá no depósito, que eu não instalei no meu quarto, mas ela está lá. É louco. Então, por enquanto, tá lá e assim, eles assistem muito Netflix, desenho, coisas assim. De vez em quando eu me arrisco a assistir alguma coisa. Pelo computador eu consigo assistir alguns filmes, e agora começou esse negócio de ver séries também. Então, assim, não teve nenhuma outra época que eu tenha pego o cinema de uma maneira mais intensa e vou ver a fundo isso. Não, eu vejo pontualmente, tenho vários filmes ainda aqui. Na época de que eu troquei com o Jefferson, com o William, filmes que ainda não vi. Tenho aqui o DVD que eu troquei com eles e tá aqui esperando para eu ver até hoje. Então, é uma coisa bem lenta, assim, minha dedicação ao cinema, para falar a verdade. Eu, da minha parte, eu, sem dúvida, passei um período bem tranquilo também, que foi a época ali, anos 90, eu ia muito ao cinema, eu pegava bastante VHS na locadora. Agora, quando realmente começou a 2002, 2003 em diante, ali a era do DVD, e aí, meu amigo, aí realmente eu entrei numa certa obsessão, né, em ver tudo. Então, nos anos seguintes, ali, eu diria até 2009, por ali, eu realmente vi muita coisa. Cheguei a ver ali, acredito que média de para mim, né, para mim é muito, um filme por dia. Eu sei que pro Marcelo isso aí não é nada, né? É o que dá para fazer. Marcelo, isso aí é a fase baixa dele, um filme por dia. Mas então... E não é fácil, para você ver um filme, em média um filme por dia não é fácil. Tem que abrir mão de outras coisas e tudo, né? E aí, assim, até 2009 ali eu me mantive nesse ritmo. Depois eu dei uma caída e tal, voltei a me dedicar ao minha outro hobby, né? Que é a natação e tal, participar das competições. Então, realmente eu diminui bastante. E agora, até outro dia andei comentando com o Fred, eu tô já acordado de madrugada para nadar todo dia, tô diminuindo um pouquinho tô voltando a ver mais filme novamente, né? Então, e aí é interessante como quando você volta, assim, você abre de novo a tua lista de pendências, como que ela tá gigante, nunca vai acabar, e é bom que ela esteja bem grande, assim, vou ter sempre coisa nova para ver, mas eu ainda tenho uma queda muito grande por rever coisas novas. E eu queria comentar uma coisa que para mim tem sido fundamental.
eu tenho revisto muitos filmes, principalmente com a minha filha mais nova, Nicole. E assim, nada obrigado, ó, filha, vou ver esse filme aqui, tá afim? Vou ver um filme do Hitchcock. Ela já sabe que é o Hitchcock, e já outro dia falou para mim, no meio do A Dama Oculta, foi uma satisfação ouvir isso. No meio da Dama Oculta, ela caiu uma ficha ali de algum detalhe do filme, ela, caramba, pai, Hitchcock é tão legal, né? Aí você abriu a champanhe, estourou a prova champanhe. De que um filme antigo, preto e branco, um filme de 80 anos atrás, pode entreter, pode... Provavelmente foi sua esposa que deu essa dica para ela. Para você ficar feliz. Para te falar isso, para te causar esse momento de alegria. Pra aumentar a mesada. Não, pode ser. Isso é incrível, isso é pode incrível. ser. Eu tenho um sobrinho, né, que acaba meio sendo filho. Eu já passei pra ele, Os Brutos Também Amam, ele adora, que é o Shane, né, esse número horrível brasileiro pro Shane. Alguns westerns ele gosta, cara, mas assim, eu ainda não reconheço que eu ainda não parti pra filme preto e branco, não. Eu acho que vai ter rejeição ali pra ele ver preto e branco. Tem que ser Shane! Shane Comeback, ele adorou, cara. Tem que ser devagar. Eu tenho tentado... até no trabalho, algo que eu nunca imaginava, assim, porque eu quando comecei a ver esses filmes mais antigos e tal, e era moleque, eu tinha, assim, aquela sensação de que não era uma coisa que eu queria falar para todo mundo, né? Aquela coisa de querer pertencer aos grupos e tal, coisa bem de adolescente mesmo, né? Então eu meio que mantinha isso escondido até, assim, pô, tu vê filme de 1930? Não, que isso? Na verdade, eu tenho um pouco isso, assim, eu não falo sobre isso, eu não comento, a menos que a pessoa me dê abertura, né? Se eu sinto abertura, aí tudo bem. Agora, eu querer ficar fazendo proselitismo de convencer alguém, não, mas é legal o filme preto e branco, é legal o filme antigo. Não, isso eu não pelo faço amor de também, Deus, não. eu respeito vamos dizer, a ignorância, entre aspas, aí de cada um com a sua preferência. Agora, quem tem uma tendência ou dá uma abertura e pergunta alguma coisa, aí dá para conversar, né, vamos dizer. Também não acho assim, que conhecer filme antigo me faça melhor culturalmente do que ninguém. Né? Em outros aspectos, eu sou uma nulidade, por exemplo, sei muito pouco de teatro, tenho lido cada vez menos, infelizmente. Então, assim, não acho que gostar de ver muito filme antigo me faça melhor do que ninguém. É só um conhecimento que, de repente, a maioria das pessoas não tem, né? Eu não diria que te faz melhor, assim, mas ajuda na tua cultura, cara. Você vê muita coisa, você tá em contato com diversos tipos de cultura de outros países e... Você vê um filme japonês, você vê a cultura dos caras por eles, né? Uma coisa que você não teria se lendo um livro. Diferente de você ver O Último Samurai lá com o Tom Cruise, entendeu? Outra história, exatamente. Que é uma visão americana da coisa. Eu acho que agrega nesse sentido. Eu também não sou de chegar e ficar, não, veja o filme preto e branco. Não, isso eu também não faço, não. Aquilo. Mas eu faço justamente o que você falou aí. Eu vou tentando sentir, esse cara aqui, de repente, já dá para colocar um filme preto e branco. Aí aviso, o filme é preto e branco, mas, isso é uma questão mais estética, né, do que um problema de tecnologia. A cor já existia nessa época. O filme foi feito em preto e branco porque o diretor achou que deveria ser feito, porque, né, tento levar de alguma forma, mas... Este filme foi feito originariamente em preto e branco. É isso. Aí a galera hoje vê o artista. Não, filme mudo, preto e branco. E gosta, né? Isso é curioso, né? Acho que tem um certo preconceito também. E essa coisa que você estava falando antes, essa noção meio de que eu sempre pensei dessa forma. Às vezes algumas pessoas acham que cinema é tipo moda, né? Você tem ali a época de que aquilo está na moda. Então agora a moda é fazer filme de super-herói. Então vamos ver filme de super-herói. Mas passou um filme de super-herói, passou o tempo dele, 1 ano, 2 anos que seja, você não vai rever, aquilo já é velho, o que vem o próximo, que vem é o Homem-Aranha 7, o Lanterna Verde 800, ou o que seja, né? Deixa eu pegar esse gancho aí que você falou, Fred. Essa coisa da cultura, né? Cinema como ensinamento, filmes como bagagem cultural, isso aí sem dúvida tem. Sem dúvida muita coisa a gente aprende vendo filme. Em relação a questões geográficas,
históricas, questões de hábitos, comportamentos, não tenha dúvida nenhuma. Inclusive, eu não sei, talvez vocês conheçam um livro, um amigo meu me emprestou já tem alguns anos, não me lembro o nome do livro, mas era sobre um diretor americano, ou na verdade um diretor desempregado, que ele tinha um filho problemático, que tinha tido problema com drogas, e só estava reprovando e tal, e ele tirou... essa é a história do filme, do livro, não sei se isso é real, mas ele tirou o filho da escola, tomou uma decisão drástica, contrariando inclusive o que a ex-mulher, mãe do garoto, achava. Ele tirou o filho com uma condição, fez um trato com ele, já que ele odiava a escola, não conseguia se dedicar, fez um trato com ele: vai morar comigo e vai ter que ver um filme por dia, o filme que eu escolher. Então ele ficou vários anos assim e educou, ou pelo menos deu algum tipo de educação informal, no caso, para o filho, a base de filmes. Então ele escolhia a dedo filmes ali que pudessem transmitir algum conteúdo. A história, não sei se é verídica, tá? Mas eu vejo um sentido nisso aí, porque sem dúvida dá para você complementar bastante a escola, né? Eu estou pensando nisso em relação ao que eu vejo hoje com a minha filha, né? Muita coisa, tenho certeza que ela está aprendendo vendo filmes. Não, com certeza. Acho que é Clube do Livro o nome desse. Clube do Filme, chama. Clube do Filme. Eu não cheguei a ler, Clube eu lembro quando estava fazendo. Não é um livro longo, né? É um livro até não, curtinho, é pequeno. Né? Eu li, eu não achei grande coisa não, esperava mais. Eu vim com muita sede ao pote, mas tem esse lado interessante mesmo do garoto vendo os filmes e gostando, né? Claro que às vezes ele critica, né? Não é que o garoto não virou cinéfilo não, mas tem uma certa aceitação da coisa. E tal. Perfeito. Agora, eu acho que esse lance da vergonha aí chega até como a gente se conheceu, né? Que foi através do Orkut, com a comunidade de filmes clássicos que o Sérgio criou, e que ali a gente começou, claro que em várias outras comunidades, não foi só naquela, você achava pessoas que entendiam de cinema também e queriam conversar sobre aquilo. Que é uma coisa que no dia a dia praticamente não tinha, eu só tinha o Fred para conversar de cinema, não tinha mais ninguém. Eu continuo com esse problema hoje também, né? Sem dúvida. Meus amigos cinéfilos são vocês que a gente se conheceu através dessa comunidade outra. Né? Por que você acha que a gente continua se falando depois de 10 anos? Será que é por causa dos meus lindos olhos azuis? Não é, né? Não, mas também é por intimidade, não é só pelo cinema. Mas, sim. Mas foi o que nos uniu, com certeza. A gente nunca teria se conhecido, fim de papo. E a gente conheceu vários filmes novos a partir dali e tal. Pô, foi fundamental. Depois aí, Marcelo, por nada, eu ter te indicado a Cottage on Dartmoor. Até hoje você... Eu agradeci, pô. Eu sei, você agradeceu. Por isso que eu guardo esse seu podcast em áudio. Até hoje. Então, tá registrado ali. Foi ele que me passou. Eu passei porque eu tenho orgulho de ter sido citado por Marcelo Renault. Que a vaidade não faz, né? Em compensação, eu te recomendei o Rififi, então ficou 1-1 aí. Sim. Galera guardando, hein, o que recomendou pro outro. Claro. Na cara depois. Mas é uma coisa legal você recomendar um filme e a pessoa adorar, né, cara? Isso é muito maneiro. Agora, eu fiquei triste que ninguém gostou da minha indicação do White Hell on Peace Palu, da Leni Riefenstahl. Muito bom o filme, pô. É um filme legal, sim, pô. Não considero um nem lembro de ter visto essa indicação, mas... Aliás, eu acho que não é dela, é com ela, mas não é dela. É com ela, exatamente. É com ela. E agora isso de indicação também tem aquela coisa, né? De você saber muito bem quem que te indicou o filme. Né? Você conhecer, porque a indicação, pessoas às vezes chegam e falam, assiste esse filme é espetacular. Dependendo de quem falou isso, você fala, esse é um filme que eu não preciso ver. Já bota na gaveta, né? Aliás, eu tenho uma teoria. Amigos assim, eu tenho uma teoria que você vê logo quem se a pessoa é cinéfila ou não por uma pergunta. Assim, o que você gosta de cinema? Se a pessoa responder, eu gosto muito de cinema, eu gosto de filmes de guerra, filmes de romance, filme de ação, a pessoa responde gênero. Comédia romântica. Essa pessoa é desse tipo que gosta de ver filmes como um passatempo e tal. O cinéfilo, ele nunca responde assim. Por que você gosta de cinema? Não, eu gosto de Hitchcock, eu gosto dos filmes do Murnau, não sei o quê, gosto do Godard. É sempre uma resposta de nome. Exatamente. Gênero é o pessoal que gosta de cinema como entretenimento, então o filme tem que se adequar àquele gênero que agrada a ele. Né? Ali você já vê logo qual é a do cara. Assim, pra gente pouco importa qual é a história. Na verdade, a história pouco importa. Eu não vou tão longe, não. Eu acho que o enredo conta sim, mas não é só ele, né? A gente aprende a ver o filme em outras coisas.
Em outras camadas, né? Mas tem um nível mais baixo ainda. Tem um nível mais baixo em cinéfilo, que é o que não fala de gênero, não. É o que fala de ator. Eu adoro os filmes do Alain Delon. Nossa, ele é um se o cara citar o Alain Delon, geralmente assim, eu adoro os filmes Alain do Delon tá Seagal. Pelo menos são filmes antigos. Do Chuck Norris. O Alain Delon tá tão ruim, não. Podia ser muito pior. Parece coisa de vovó, né, cara? Vou falar Alain Delon, exatamente. Eu adoro os filmes do Alain Delon. Adoro os filmes do Yves Montand. Não, mas vamos ser sinceros aqui. No nosso comecinho, eu acho que também foi por ator que a gente se ligou. Eu não comecei a ver tanto... O Hitchcock tudo bem, é que é uma exceção realmente, mas eu me lembro de ver os filmes do Gary Cooper, com certeza. John Wayne. Teve muito isso. Depois foi me ligar mais nos diretores. Eu também, era carregado por Gary Cooper. Eu lembro que eu vi Matar ou Morrer, né? Durante um bom tempo foi meu filme preferido. Até acho que indicação do meu pai, né? Meu pai sempre falava muito sobre esse filme, né? Eu também comecei a ver. Vai cantar, hein? Do Not Forsake Me, oh my darling. É isso? Exatamente. Eu vi na TVE dublado escroto. Não, cópia horrorosa, chiado, né? Aquele ruído no som do filme, aquelas coisas né? Aquelas coisas de Will Kane, você tem que sair da cidade. Por aí, né? Mas, me lembro que foi um filme também importante até para eu começar a ver westerns, né? Também. Eu me lembro uma coisa curiosa que agora me ocorreu, é o seguinte, eu me lembro de ter ido ver um festival, quando era moleque, ver um festival de filmes episódicos, né? Aqueles filmes antigos década de... Rogers, essas coisas. Tom Mix. O Tom Mix tinha esses filmes curtas, episódicos mesmo, né? De faroeste e tal, e de detetive, e que passavam, né? Antigamente no cinema, e fui ver com meu pai. A coisa curiosa, engraçada é que foi em Furnas, que é onde eu trabalho hoje. É o destino, cara. Então eu tive essa experiência de quando entrar em Furnas, de lembrar do corredor que eu passei, que continua praticamente o mesmo. E na mesma posição, onde hoje tem um auditório lá, é onde tinha a sala de cinema. Então eu tive essa coisa meio nostálgica de voltar assim no passado e lembrar também um pouco de como eu comecei a gostar desse tipo de filme, né? Também pelo meu pai, com certeza. Aí, garoto, muito bom. Mas é isso aí, galera. Já tem mais ou menos 1 hora. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Pode dizer tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau. Falou. Valeu, galera. Tchau, até a próxima. Se alguém conseguiu ouvir até esse momento, provavelmente vai adorar os próximos. Com certeza. É só isso que eu tenho a dizer. Agora só melhora. O nível vai subir, calma. Isso é só o comecinho. Valeu, galera. Tchau, tchau.